Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast A Palavra do Evangelho. No episódio de hoje eu vou estar conversando com vocês sobre intercessão, conversando e inserindo alguns versículos para que a gente venha conversar, dialogar sobre a importância dessa prática, dessa ação que é a intercessão. Gostaria de iniciar lendo com vocês em Tiago 5,16, que vai dizer assim: Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, nessa passagem aqui, eu queria falar sobre confissão de pecados, mas eu provavelmente vou ter que deixar para outro episódio, porque senão esse episódio vai ficar muito grande, muito extenso, e não vai entrar muito dentro do contexto de intercessão, que eu quero entrar aqui nesse episódio. Então, se você quiser um episódio sobre confissão de pecados, o que é isso, como que a Bíblia nos ensina que ela seja feita e tudo mais, por favor, comente aqui não sei se você está ouvindo no Spotify ou em outra plataforma, mas se na plataforma que você está escutando tem como você comentar nesse episódio, por favor, faça isso. Para que eu saiba que você deseja um episódio sobre esse tema, ou então, entra na nossa DM do Insta e manda uma mensagem por lá, é @palavradoevangelho_, e já aproveita e segue a gente por lá também, e comenta se você tem interesse de saber mais sobre esse tópico específico. Mas hoje a gente vai falar estritamente sobre o poder da intercessão. E eu gostaria de iniciar com esse versículo, com essa passagem de Tiago, porque Tiago ele vai exortar a oração. E a oração não apenas de uma pessoa orar por outra, mas a oração mútua. Então, eu oro por um amigo e esse mesmo amigo ora por mim. Eu oro por uma amiga e essa mesma amiga ora por mim. Então, é uma troca, digamos assim, é uma oração mútua. Tanto que eu acho muito interessante também na oração do Pai Nosso, que a oração do Pai Nosso ela é feita no plural, digamos assim, né? É Pai Nosso, nos dê o pão. Então, tipo assim, a gente consegue perceber que é uma coisa em unidade mesmo. É assim que Deus deseja que nós vivamos. E a intercessão, começando, né, nesse espectro de amizade, de corpo de Cristo, de unidade, Deus também deseja que a gente busque ao Senhor pelos nossos amigos, que a gente coloque o nome dos nossos amigos, dos nossos irmãos e irmãs em Cristo diante dele, porque isso não apenas vai desenvolver talvez uma relação mais próxima, né, entre os nossos amigos, mas até mesmo entre nós e Cristo. Isso vai trazer o nosso coração para mais perto de Deus. Isso é muito interessante de perceber, como que durante a intercessão nós temos o nosso coração, já falei muito aqui sobre isso, vou deixar o episódio sobre oração que a gente tem na descrição, caso você queira ouvir, mas é muito interessante de perceber como que na oração, o nosso coração ele é moldado ao coração do Senhor. Então, enquanto nós oramos por um amigo, por uma amiga, a gente começa a deixar de lado a nossa carnalidade, a deixar de lado o nosso egoísmo e passamos a ter o nosso coração conforme a Cristo. Nós passamos a aprender e a crescer um pouco mais para chegar na estatura de Cristo. Assim como diz em Filipenses 2, que ele negou-se a si mesmo. Então, Cristo ele foi altruísta, Cristo ele morreu em favor da humanidade. Ele sendo são, não tendo pecado nenhum, ele se rendeu diante de Deus em favor dos pecadores. Então, a oração, a intercessão, eu digo que ela é um pouco disso. A gente aprende a ter o nosso coração rendido diante do Senhor, em que na ação de simplesmente deixar de orar por nós, deixar de fazer petições em nosso favor, nós reservamos um pequeno tempo, uma parcela do nosso tempo, a colocarmos as causas dos nossos irmãos, das nossas irmãs, diante do Senhor. Então, isso eu creio que alegra o coração do Senhor e também nos traz maior unidade e intimidade com Ele e com o corpo de Cristo. Contudo, a intercessão, ela não se limita apenas a pessoas que têm a fé comum à nossa, né, aos nossos irmãos e irmãs da família de Jesus. Mas a intercessão, eu acho isso muito interessante durante a Bíblia, porque a Bíblia ela incentiva a intercessão pelos nossos inimigos, como a gente vai ler em Mateus 5, do 43 ao 44, que Jesus vai dizer: vocês ouviram o que foi dito, ame ao seu próximo e odeie ao seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês. Então, entenda que Jesus agora ele veio realmente cumprir a lei, porque se antes nós devíamos amar o nosso próximo e odiar o inimigo, agora Jesus fala, não é assim que funciona. Vocês vão amar os seus inimigos. O que significa amar os seus inimigos? Significa aquilo que está escrito em 1 Coríntios 13, né? Ter uma posição de coração de acordo com aquela. Executar ações, ter atitudes que dizem respeito
ao que está lá em 1 Coríntios 13, que resume o amor, né, digamos assim. E também orar sobre aqueles que perseguem vocês. Orar por aqueles que perseguem tantas histórias, especialmente no Portas Abertas que eu vi, né, histórias que nos encorajam de a gente ver cristãos que sofrem, que são perseguidos, né, parte da igreja perseguida, pessoas que são perseguidas por causa de sua fé, e que eles oram e que eles perdoam aqueles que perseguiram, aqueles que assassinaram os seus irmãos, os seus amigos. Então, e eles intercedem em favor daqueles que perseguiram eles. Eles intercedem, eles oram em favor daqueles que não lhes fazem bem. Eles estão cumprindo esse mandamento de Cristo. Então, da mesma forma, nós também devemos fazer, nós devemos orar por aqueles que muitas vezes não nos querem bem, muitas vezes aqueles que têm inveja da gente, ou aqueles que realmente não nos fazem bem. É o nosso papel como cristãos orar por eles. Jesus disse, a gente ama apenas aqueles que são, digamos assim, né, parafraseando, fáceis de serem amados, a gente não está fazendo nada demais, nós não estamos fazendo diferença nenhuma. O que nós devemos é amar aqueles que são realmente, digamos assim, difíceis de serem amados, sabe? Aqueles a quem não merecem, entre aspas, o amor. Porque o amor, na verdade, ele não é sobre merecimento, nós também não merecemos o amor de Cristo, mas ainda assim ele se entregou por nós, e da mesma forma nós também devemos fazer com outras pessoas, né? E por último, o último versículo que eu trouxe aqui para vocês está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao 2, que vai dizer assim: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Então, aqui nessa passagem, Paulo está exortando a Timóteo, né, nessa carta, de que o povo deveria fazer oração, o povo deveria orar pelos governantes, pelos reis. Eu acho muito interessante de que ele trata isso de uma forma geral, de uma forma abrangente a todas. Ele não fala apenas alguns reis em específico, apenas alguns governantes, mas não são todos os reis. Todos aqueles que exercem autoridade, todos os homens. Então, é da vontade do Senhor que nós oremos pelas nações, que nós oremos pela nossa cidade, pelo nosso bairro, por onde nós estamos situados, que é o mundo. E mais uma vez, eu acho isso incrível de perceber como que Jesus não quer que a gente viva alheio a este mundo. Ele não quer que a gente viva neste mundo de forma alheia ao que está acontecendo. Mas Deus, ele exige, ele pede que nós façamos a diferença, que nós sejamos sal, que nós sejamos luz. E a intercessão é uma ferramenta para isso. É uma ferramenta de nós orarmos e pedirmos a intervenção de Deus no contexto em que nós estamos inseridos, que é o mundo, né, que é o planeta Terra. Então, através desse episódio, eu gostaria de exortar você, mais uma vez, sobre isso, de que a intercessão, ela move o coração de Deus no sentido, e também o nosso, e transforma, na verdade, o nosso coração, no sentido de fazermos compreender que Deus, ele não deseja apenas que nós sejamos alcançados pelo Evangelho, mas que nós alcancemos outras pessoas. E isso acontece por meio da intercessão é que pessoas são salvas, por meio da intercessão é que pessoas são curadas, de que Deus opera na vida de outros. Então, o que eu gostaria que ficasse registrado no seu coração é isso, né? É a oração uns pelos outros, é a intercessão. Muito pouco se fala sobre isso. E, enfim, eu senti necessidade mesmo de trazer esse tópico aqui. Eu também acredito que nunca tinha falado sobre ele na história do podcast, não em um episódio específico. E, enfim, eu espero que Deus tenha falado ao seu coração, que você tenha sido encorajado mesmo a desenvolver mais essa prática durante a sua vida de oração. Eu vou deixar aqui embaixo também alguns conteúdos relacionados a esse tema, caso você tenha interesse de checá-los, vou deixar aqui na descrição. E muito obrigada por ter me escutado até aqui, muito obrigada por acompanhar o nosso podcast e eu te encontro na próxima semana. Galera, pra você que ficou até o final, tem uma dica. Na verdade, é uma sugestão, uma recomendação de um aplicativo que é muito interessante e eu descobri meio que de forma aleatória, mas eu vou compartilhar com vocês que ele se chama Joshua Project ou então Povo Não Alcançado. Ele é um aplicativo, eu vou deixar aqui no link, na descrição, o site deles, mas ele é um aplicativo, se você procurar na Play Store, no App Store,
Joshua Project, você vai achar. E nesse aplicativo ele te dá todos os dias o nome de algum povo não alcançado pelo evangelho na Terra. Então ele posta, geralmente ele posta o nome, né, do povo, ainda dá, tipo assim, sugestões do que orar, versículos bíblicos para embasar a sua oração. Eu achei esse aplicativo incrível, incrível, incrível. Então eu espero que você goste, que você baixe e que Deus te use, que Deus fale o seu coração e que a gente venha cada vez mais interceder pelas nações, interceder pelos povos, para que cada vez mais pessoas sejam impactadas com a verdade do evangelho. É isso, galera. Agora sim, eu me despeço de vocês.